Nem toda história tem um lado só. Nem todo dado é neutro. Nem toda verdade é única. O mundo é feito de lentes e toda lente revela e esconde. Aqui, no Professor A, começa agora a série Visões, um espaço para ampliar perspectivas, questionar narrativas e aprender a enxergar além do óbvio. Porque mudar o ponto de vista muda o mundo que a gente vê. Você já teve a sensação de que existem duas cidades dentro de uma mesma cidade? Não duas versões, mas duas realidades completamente diferentes. De um lado, acesso, mobilidade, oportunidade. Do outro, ausência, distância, dificuldade. E o mais curioso é que essas duas cidades coexistem. Elas estão no mesmo mapa, mas não oferecem as mesmas possibilidades. Agora, pensa comigo. Quando a gente fala de desigualdade urbana, a gente está falando de um problema ou de uma estrutura? E mais, será que a cidade é, de fato, dividida? Ou será que a gente aprendeu a enxergar ela assim? Eu sou Samara Mello e esse é mais um episódio da série Visões, aqui no Professor A. E hoje a gente vai entrar em uma pergunta que não é só sobre espaço, é sobre o olhar. Cidade partida ou cidade potente? Quem mora em uma grande cidade sabe que deslocamento não é só geográfico, é social. Você sai de um bairro e em poucos minutos parece que entrou em outro mundo. Mudam as construções, mudam os serviços, mudam as oportunidades, muda até a forma como as pessoas são vistas e tratadas. E isso vai criando uma percepção muito forte, a ideia de que a cidade é dividida, de que existem dois lados. Essa ideia não surgiu por acaso. Ela foi muito bem retratada por Zueni Ventura no livro Cidade Partida. A proposta ali é direta e impactante. A cidade não funciona como um todo integrado. Ela está fragmentada. Existe uma separação clara entre os territórios, uma divisão que não é só física, mas social, econômica e simbólica. E quando você olha por esse ângulo, faz muito sentido, porque os acessos são diferentes, as condições são diferentes, as oportunidades são diferentes. E isso parece confirmar a ideia de cidade partida. Essa leitura ajuda a evidenciar desigualdades. Ela escancara problemas que muitas vezes são invisibilizados. Ela mostra que a cidade não é neutra, mas ela também pode gerar um efeito colateral importante. Ela pode reforçar a ideia de separação como algo definitivo, como se esses mundos não se cruzassem, como se não existissem troca, como se um lado fosse sempre ausência e o outro sempre presença. E é aqui que entra outra perspectiva, uma visão que tensiona essa leitura, que não nega a desigualdade, mas propõe um outro foco. Essa perspectiva aparece nas reflexões de Jailson Souza e Silva. Ele propõe olhar para os territórios populares não apenas como espaço de carência, mas como espaço de potência. Potência cultural, potência econômica, potência criativa, potência de organização social. E isso muda completamente o ponto de partida, porque em vez de enxergar apenas o que falta, a gente começa a enxergar o que existe. E muitas vezes o que existe é muito. Quando você olha com mais atenção, percebe. Existem redes de apoio que funcionam onde o Estado não chega. Existem soluções criativas para problemas complexos. Existe produção cultural intensa. Existe empreendedorismo, existe conhecimento. Ou seja, não é ausência de vida,
é outra forma de viver, produzir e resistir. Mas aqui é importante fazer um ajuste fino. Reconhecer potência não pode virar romantização da desigualdade. Não se trata de dizer que está tudo bem. Não se trata de ignorar a falta de acesso, de direitos, de infraestrutura. Existe desigualdade real, existe exclusão, existe injustiça e isso precisa ser nomeado. Então, a gente tem duas leituras aqui. À primeira vista, parecem opostas. De um lado, a cidade partida, que evidencia a desigualdade. Do outro, a cidade potente, que evidencia a capacidade. Mas talvez a questão não seja escolher uma delas. Talvez seja entender que as duas existem ao mesmo tempo. Porque quando você olha só para a divisão, você corre o risco de enxergar apenas falta. Quando você olha só para a potência, você corre o risco de invisibilizar a desigualdade. E nenhum dos dois olhares, sozinho, dá conta da realidade. Agora, vamos aprofundar um pouco mais. Território não é só espaço físico, não é só endereço. Território é construção social, é relação, é vivência, é identidade. E isso muda a forma como a gente entende a cidade. Porque a cidade não é apenas o que foi planejado, ela também é o que foi construído pelas pessoas que vivem nela. Muitas vezes, essas construções acontecem justamente nos lugares mais invisibilizados. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas a forma como você enxerga determinados bairros não vem só da sua experiência direta. Ela vem de narrativas, de notícias, de falas repetidas, de imagens que se consolidam. E isso influencia onde você se sente seguro, onde você evita ir, como você interpreta aquele espaço. E aqui a gente conecta com o episódio anterior. Se a mídia escolhe o que mostrar, ela também influencia como os territórios são percebidos. Se um lugar só aparece em notícias de violência, qual imagem se constrói sobre ele? E o que fica de fora dessa narrativa? Então, talvez a pergunta não seja apenas a cidade é dividida, mas também como a gente aprendeu a enxergar essa divisão. A desigualdade urbana não é só uma questão de renda, ela envolve acesso. Acesso à educação, acesso à mobilidade, acesso à cultura, acesso a oportunidades, e esses acessos são distribuídos de forma desigual no território. E isso cria trajetórias diferentes. Duas pessoas que nascem na mesma cidade podem ter possibilidades completamente distintas, não por capacidade, mas por contexto. E aqui entra uma virada importante. A cidade não é algo distante de você. Você faz parte dela. Você constrói, reforça ou questiona as narrativas sobre ela. A forma como você enxerga um território impacta a forma como você se relaciona com ele. Então, vamos amarrar. A cidade pode ser vista como partida, porque há desigualdades reais, mas também pode ser vista como potente, porque há vida, criação e resistência. Essas duas coisas não se anulam, elas coexistem. Talvez o ponto não seja escolher entre uma visão ou outra, mas ampliar o olhar para conseguir enxergar as duas. Porque quando você muda a lente, você muda o que consegue perceber. E talvez a pergunta mais importante não seja: a cidade está dividida? Mas que cidade eu estou enxergando? Esse foi mais um episódio da série Visões aqui no Professor A. Eu sou Samara Mello e se esse episódio expandiu sua forma de enxergar o mundo, curta, comente e compartilhe, porque visão também se constrói coletivamente. Até a próxima visão!